Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje nós vamos ler um texto que realmente é difícil ler esse texto. Causa muito incômodo, é muito constrangedor ler essa porção, essa perícope, né, que vai apresentar um momento muito difícil na vida de Davi, principalmente pela inércia dele, né? Ele não tomar nenhuma atitude. Eu acho que é um vídeo muito importante porque me ensina e vai ensinar você que quando a gente cruza os braços e resolve não se meter ou não fazer nada, nós na verdade estamos fazendo uma coisa que é muito ruim e que pode trazer consequências devastadoras e difíceis. O texto está lá no livro de 2 Samuel capítulo 13, que é um momento em que Amon, que é filho de Davi, lembra que em um dos vídeos, né, eu cheguei até a dizer para vocês que Davi ia ter uma consequência de ele estar se envolvendo com tantas mulheres, porque há um problema aqui, né, e esse problema vai se manifestar aqui agora. No vídeo passado, Davi ele estava recebendo um castigo, era só o início, né, porque o que ele fez foi muito grave. E Davi, ao fazer isso, porque tudo que ele fez foi para esconder, né, quando ele toca em Betseba e ele tem relação com ela, tem um filho com ela, ele tenta encobrir, tenta esconder, porém o tiro sai pela culatra. A verdade é que isso se torna público, tanto que está registrado, né? Então se tornou público. E esse mau exemplo de Davi foi diante dos filhos, né? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar. Filhos, crianças estão muito atenta mais ao que você faz do que ao que você fala. Então, Amon, ele vendo a sua irmã, de repente ele se apaixonou pela irmã dele, ao ponto de ele se sentir mal. Talvez você saiba muito bem o que é isso, né? A paixão, ela faz realmente isso, né? Ela trabalha muito nas nossas emoções de um lado negativo. Por quê? Porque quando você está movido pelas paixões, você na verdade está movido pelo medo. Medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado. E aí então você pega e faz muita coisa, você age de muitas formas que muitas vezes é muito inconveniente, muito desastroso. Então aqui Amon estava domado pelos seus sentimentos, né? Querendo demais essa mulher, querendo demais se envolver com ela, e só que ele não pode, é a irmã dele. E aí ele, tão angustiado com isso, ele fala com um amigo dele, que na verdade é o primo dele, e ele fala com o primo dele desse sentimento que ele está tendo, que ele quer demais essa mulher. Eu não vou ler o texto porque é muito longo, né? Então vou ler só umas partezinhas aqui. E aí o que acontece? Ele dá um conselho. Qual que é o conselho dele? Minta. E a mentira, ela parece sempre ser um bom caminho, porque quando você mente, você parece que resolve o problema. Você joga mentira e naquele exato momento resolveu o problema, tá tudo resolvido. Mas não é assim na verdade, né? A mentira, ela parece que resolve o problema, logo depois ela vai te trazer uma consequência. A verdade parece que não resolve o problema. Você fala a verdade, pá! Aquela confusão, aquela decepção, aquela amargura, aquela coisa, a verdade, ela parece ser algo horrível, porque quando você fala, ela já traz consequências diretas. Mas no decorrer do tempo, a verdade cura, ela traz alívio. Já a mentira não, a mentira faz justamente o contrário. Então aqui estamos falando de longo prazo. A curto prazo, a mentira é maravilhosa, porque ela resolve o problema. A longo prazo, ela traz consequências. A verdade, a curto prazo, parece que é uma decepção, mas a longo prazo, ela traz cura, ela traz alento. Então talvez você esteja numa situação muito difícil, complicada, você está buscando uma resposta de Deus, eis aí a resposta para você. Fale a verdade. Ainda que você perca com ela, seja verdadeiro. Fale a verdade, porque a longo prazo isso cura, isso traz recompensa. E aí o que acontece? Ele resolve, ele fala assim, ele fala com o pai dele: pai, eu estou passando muito mal, estou doente, e eu preciso que a minha irmã venha me fazer aqui um bolo. E é lógico, nós estamos falando aqui de família. Família é um lugar de proteção, família é um lugar onde a
construção de uma família, na verdade, é uma redoma de proteção que Deus achou graça, é um presente maravilhoso que Deus dá a todo ser humano. É ter família. Porém, quão triste é quando a família é um lugar sem segurança, onde a criança é ameaçada pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo avô, o negócio da pedofilia, ou então a violência extrema, ou então o cara é bêbado e é muito violento, aquela coisa. Quer dizer, quando o ambiente familiar é um ambiente desastroso, onde não tem proteção, é tão terrível. Então eu quero dizer para você, meu amado amigo, minha amada amiga, que se você tem uma família abençoada, uma filha boa, um filho bom, claro que todo mundo tem defeito, é normal, tranquilo, mas se vocês conseguem ultrapassar esses problemas, dê muito graças a Deus pela família que você tem, porque tem gente que sofre demais num ambiente que deveria ser de segurança e é um ambiente terrível. Então aqui, então Davi não vê problema nenhum, a irmã vai ajudar o irmão, qual que é o problema disso? Nenhum problema. E aí ele fica na cama, ela vem e ele pede para que todo mundo saia, para que ela possa fazer 2 bolos para ele. Que é uma coisa muito interessante. Quando você está doente, tem 3 coisas que não pode faltar na tua vida, que isso faz com que você se recupere, que é comer, defecar e urinar. Essas 3 coisas são parte dos órgãos que mostra que há de fato aqui que o corpo está se recuperando ou que você vai ficar bem. Quando uma dessas 3 funções não está acontecendo, eu não consigo comer, é um problema. Não consigo ir ao banheiro para fazer essas 2 coisas que eu falei. Então, aqui está um problema. Então, se você está doente, coma bem, use o banheiro e isso com certeza vai trazer melhoras e o corpo está se restabelecendo. Então, ele pede comida. Me dá 2 bolos aí, faz 2 bolos que eu quero comer, eu quero me alimentar. Ela faz com o maior prazer, o irmão dela, né? Lembrando que nós estamos falando aqui de Davi, que tinha várias mulheres. Então, na verdade, Amon, a irmã, né, que ele está cuidando dele, na verdade, é irmã só por parte de pai, não por parte de mãe. Ela, na verdade, o irmão dela de pai e mãe é Absalão. Já vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Então lá vai. E tomou a frigideira e os tirou diante dele. Porém ele recusou comer. E disse a Amon, fazei retirar todos da minha presença, e todos se retiraram dele. Então disse Amon a Tamar, traz-me comida ao quarto, e comerei da tua mão. Que é interessante, né? Ele já estava tudo planejado, né? Tudo diabolicamente planejado. Eu preciso que você venha até o quarto aqui. Preciso que você venha aqui até o quarto. Porque diante do quarto ali, seria difícil ela poder escapar. Traz a comida ao quarto, e comerei na tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizeram, e levou aos Amon seu irmão no quarto. Claro, óbvio. Chegando-lhe para que comesse, pegou dela e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces. E aí é completamente desconfortável ler isso aqui. Né? É algo muito terrível que está acontecendo aqui. Mas, e aí ele diz, porém ela disse, não, meu irmão, não me force, porque não se faz assim em Israel, não faça tal loucura. Então por que ela fala isso, que não me faça isso em Israel? Porque em Israel já tem exemplos nos escritos de Moisés de situações onde houve isso aqui. Por exemplo, quando os filhos de Jacó, a irmã ela é estrupada, né? E os filhos de Jacó vai se vingar. E aí acontece uma carnificina. Um outro texto fala sobre uma concubina, né? Que o cara tá de briga, de rixa com ela, mas ele consegue convencê-la para eles poderem se reconciliar, vão até uma cidade. Lá nessa cidade as pessoas querem essa mulher e estrupam ela. Ele, revoltado com a situação, ele faz algo mais chocante ainda, e aqui gera uma briga, gera uma confusão. Então nunca deu certo isso aqui. Pelos escritos falam, não façam tal loucura, isso é loucura. Isso tem consequências. E ela diz, porque não se faz assim em Israel, não faz tal loucura. Porque aonde eu iria com a minha vergonha? Porque aqui nós estamos falando de uma cultura muito machista, e havia um problema muito grande com uma mulher que perdia a virgindade fora do casamento. Aqui há uma problemática grande aqui.
E tu serias como um dos loucos de Israel. Por que ele seria como um dos loucos de Israel? Porque no livro de Levíticos fala claramente que irmão não pode se deitar com irmão. Não pode, é proibido no livro de Levíticos. Até então, antes de Moisés, não havia proibições. Depois de Moisés, passou a haver proibições. Não pode de forma alguma acontecer isso aqui. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. E concretizou aqui o estupro, que é algo terrível, algo lamentável, algo desconfortável, só de ler, quanto mais imaginar. É algo muito terrível que está acontecendo aqui. Depois Amon sentiu grande aversão, que é horrível. Ele sentiu aversão, sentiu ódio. Então, por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você aqui. A paixão, na verdade, tudo na vida começa com paixão. Né? Eu me apaixono pelo emprego, eu me apaixono por um relacionamento, eu me apaixono pelo... a gente se move através das paixões, mas essa paixão, ela tem que se transformar em amor. O amor é calmaria, o amor é segurança. A paixão tem muito a ver com os medos. O medo de perder, o medo de não ter, o medo de não dar certo, o medo de ser rejeitado. Então, a paixão anda por esse ambiente. O amor é segurança, é tranquilidade. Por isso que não é aquele fogo, não é aquela coisa, né? Porque o amor ele é mais tranquilo, ele é mais sereno. Então, tudo começa com paixão, mas tem que se transformar em amor. Se continuar em paixão, aí vamos entrar aqui em algo muito perigoso, que vai acontecer isso aqui, que eu acabei de ler. A pessoa vai ter uma aversão, ou seja, o sentimento se transforma de paixão, passa a ser ódio. Aí tem pessoas que agem através disso aí e dizem que é amor. Não, eu matei ela porque eu amava ela. Ela não me rejeitou e eu não consigo, se ela não é minha, não pode ser de mais ninguém. Eu vou lá e matei, quer dizer, ele confunde na cabeça dele e acha que isso virou amor, mas não virou, virou aversão, né? Virou o contrário. Então, amor nunca faz mal. Irmão, presta atenção na coisa que eu vou te falar aqui. O amor não faz mal, só faz bem. O amor aceita perder, o amor deixa embora, o amor trata bem, o amor não bate, não machuca, o amor não fere, e se algum momento faz isso, se arrepende amargamente para não fazer mais. Amor é calmaria. Qualquer coisa que está fora disso é paixão. E a paixão, como a gente acabou de ler aqui, ou ela se torna em aversão, ou ela se torna em algo mais grave, porque a gente começa a fazer loucuras em prol de paixões. Como está escrito nesse texto aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Deixa muito claro, foge da paixão. Foge, foge. E é interessante que o texto fala assim, ó, você pode enfrentar o diabo. Existem muitos textos na Bíblia que falam que você tem que enfrentar o diabo. Enfrenta o diabo. Mas quando fala de paixão, fala para você não enfrentar, para você correr. Foge, porque faz mal. Quer dizer, o diabo, ele pode ser vencido. É um inimigo dificílimo ser vencido, mas é possível vencer. Agora, já a paixão você não vence. Claríssimo no texto. A paixão você não vence. Você não, não foge. Por que você tem que fugir? Porque aqui você não vence. Aqui, se você for confrontar, você vai se dar mal. Tem gente que fala assim, eu vou enfrentar minha paixão, né? Eu tô apaixonado, eu tô casado, tô apaixonado pela minha secretária. Eu vou enfrentar isso. Vai enfrentar? Você vai cair. Não enfrenta, não. Foge disso aí. Foge. Então aqui nós vemos um homem aqui que agiu pela paixão, e a paixão é isso aí. Ela vai ter sempre finais terríveis. Nunca um final bom. Sempre um final terrível. E aqui nós estamos vendo aqui um homem, passa a ter aversão dela, nojo dela, que sentiu por ele, depois Amon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amava. E disse-lhe Amon, levanta-te e vai-te. Então ela disse, não há razão para me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já tens feito, porém não quis dar ouvido. Até nos versículos mais acima, né? Ela chega a fazer uma proposta para ele, falar assim, ó, fala com Davi que ele casa a gente. Que é algo bizarro. Algo bizarro. Mas por que ela falou isso aí? Pelo desespero da situação. Aquela loucura, o cara mais forte, que coisa terrível. Então, diante do desespero, ela fala isso. Ela faz essa proposta, mas é claro que ele não aceita, e ele faz o mal, e agora ele quer tirar ela, que é algo mais terrível ainda. E chamou o seu moço que lhe servia e disse, ponha para fora essa, e fecha a porta após ela. Eu não quero mais saber dessa mulher, ponha para fora aqui. E aí nós vemos uma coisa interessante, porque essa história vai chegar no ouvido do irmão, que é Absalão,
e vai chegar no ouvido de Davi. E Davi, quando escuta isso, olha a reação de Davi. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Ele ficou transtornado, irado, mas não fez nada. E algumas pessoas não entendem, né? Como é que ele amava demais o filho. Para mim, no meu entendimento aqui, diante de toda essa história que você está acompanhando aqui, tem a playlist aqui, ó, dessa história. Eu convido você a acompanhar. Então, diante de toda essa trajetória aqui, o que acontece? Qual que é o ponto aqui? É que Davi, ele estava com a consciência pesada. Porque ele deu o mau exemplo. Da mesma forma aqui que o irmão ficou louco por ela, né? Amon ficou louco por Tamar. E aí ele quis realizar o desejo dele. Não foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com Davi, quando olha para Betseba. Ele olha para Betseba, a gente, no texto, num dos vídeos que a gente já argumentou sobre isso, que a gente não entende, a gente não sabe muito o que levou ela a fazer isso. A gente pode especular, mas a gente não tem certeza, o texto não fala. O que levou ela a fazer isso? Se era de uma boa ação, ou seja, assim, foi tomar banho porque aconteceu alguma coisa, chuveiro, não sei, alguma coisa aconteceu e levou ela para aquela situação. Ela não planejou aquilo. Ou se ela fez uma má ação, de fato ela planejou, ela queria que Davi vivesse. A gente não tem como afirmar o que de fato aconteceu. Porém, Davi mandou chamar ela. Ela não podia dizer não. É o rei que está falando, é o rei que está mandando. Então agora ela não podia dizer não. Mesma coisa ele faz, ele tranca ela no quarto, fecha a porta para não escapar. Ela agora não tem mais como escapar. Agora ele usa força. Então é por isso que Davi não faz nada. Davi não faz nada porque ele sentiu peso na consciência, mas porque Deus falou que ele ia pagar caro por isso. E aqui ele está vendo o filho dele seguindo os passos dele. Na minha opinião, diante da história, eu tenho essa interpretação. Entenda isso, porque a consciência pesou. E é como eu falei no início do vídeo. Quando você não faz nada, ou você não se decide, na verdade você já está fazendo alguma coisa. Só que você está fazendo alguma coisa, está indo para um caminho que é pior, que traz consequências horripilantes. Aqui, se ele tivesse tomado uma atitude, tivesse ido lá, corrigido o filho, feito alguma coisa, ele teria evitado muitos problemas. Principalmente com o filho dele mais velho, que é o irmão de Tamar, que é Abisalão. Abisalão, e olha o que Abisalão faz. No versículo 18, e trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestia as filhas virgens dos reis, e o seu servo pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, que era uma forma de humilhação, né? Uma forma de você se humilhar. E a roupa de muitas cores que ele trazia rasgou, que já não fazia mais sentido. A roupa colorida representava a mulher virgem, ela já não era mais virgem. E pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Ou seja, ela ficou transtornada, desesperada, porque realmente a situação aqui é humilhante. A situação aqui é terrível, é algo repugnante, que é até difícil de ler isso aqui. E Abisalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon, teu irmão contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração, por isso. Assim ficou Tamar, esteve solitário na casa de Abisalão, seu irmão. Então, claro, Abisalão convidou Tamar para ir morar com ele, por causa da vergonha. E ele falou: não faça nada, sabe? Não fala nada, não faça nada. Por quê? Porque quem vai fazer é ele. E qual que é o versículo que diz isso? Versículo 22. Porém, Abisalão não falou com Amon, nem mal e nem bem. Porque Abisalão odiava Amon por ter forçado Tamar, sua irmã. Então, ele aqui não teve nenhuma reação. Não teve nenhuma reação. Não falou nem mal nem bem, não agiu, não fez nada. Esperou que o pai fizesse, com certeza, porque era o pai. E o pai não faz nada. E ele também não faz nada. Não faz nada. E aqui está o perigo. Outras pessoas, elas não fazem nada, elas estão por dentro planejando tudo aquilo. Aquilo fez muito mal a Abisalão. Por dentro ele odiava. E o ódio é um péssimo conselheiro. E nós vamos ver no próximo vídeo a conclusão disso aqui, que é claro, é óbvio que é terrível. Mas você vê aqui que o maior problema aqui está em Davi, que não toma uma posição. Eu quero dizer para você que se você está diante de um momento, né, como já falei aqui nesse vídeo aqui, que tem que usar a verdade ou usar a mentira, usa a verdade, mesmo que tenha consequência. Faça alguma coisa, não fica, não, eu vou deixar o tempo passar, ver se... Tem pessoas que, eu descobri uma traição, mas vou ficar calado, vou deixar o tempo passar. Não deixa, não. Confronta, fala a verdade. Então, existem momentos na nossa vida que elas são muito difíceis, é muito complicado.
tem que tomar decisões, às vezes não é fácil. Mas, se você não as toma, você torna as coisas bem mais difíceis do que elas poderiam ser. Se Davi tivesse feito alguma coisa que tomasse uma posição, a história teria tomado outro rumo. Mas ele não toma, e quando ele não toma posição, outros tomam posição por ele. Ele não fez nada, então acabou que o filho dele, Absalão, faz. Então quando você resolve não fazer nada, não vou me envolver, pode ter certeza que alguém vai se envolver por você. Às vezes você está num relacionamento, você não toma decisão, você não fala a verdade, você não se posiciona, pode ter certeza, a outra pessoa vai se posicionar. Mais cedo ou mais tarde, e com certeza vai ser algo triste, algo lamentável para a tua história. Quando eu me abstenho de tomar decisões, outras pessoas tomam decisões por mim, e sempre vai acontecer algo que não me agrada. Dificilmente acontece algo que te agrada. Então, essa é uma história complicada, como eu falei desde o início. Falar de estupro é algo muito difícil. Mas as consequências aqui é por causa da omissão. Não seja omisso. Tome decisões firmes, acertadas. Principalmente decisões que envolvem a verdade. Ainda que seja difícil, é melhor trilhar esse caminho do que mentir. Eu tenho certeza que Deus, o Rei das Misericórdias, vai abençoar você, vai te dar força. Ora a Deus, para que Deus te dê força para você tomar uma posição, você não ficar omisso, e que você tome as posições dentro da verdade. Ore a Deus, clame a Deus, Ele vai te dar força. E mesmo que você passe por a curto prazo, um momento de muita angústia e dificuldade, pode ter certeza, a longo prazo as coisas vão se acertar e tudo vai se resolver. Amém? Que Deus te abençoe.